Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, eu quero pregar hoje sobre a videira verdadeira. A Bíblia, ela usa parábolas, que são como metáforas, né? Que a metáfora é uma comparação entre dois elementos para que você entenda um deles. Então, na Bíblia, nós temos muitas metáforas. Uma das metáforas é quando Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Não é que Jesus é uma porta, mas ele está fazendo a comparação, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a videira, como diz em João no capítulo 15. Então não é que ele é uma videira, está plantado. Não, é uma metáfora, para que a gente possa entender o que ele quer dizer. Então eu quero ler esse texto, está lá em João 15, está aí no seu boletim também. Eu vou ler do versículo 1 ao 8, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, ou algumas versões, o viticultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então, primeira coisa, quero te falar assim que aqui tem 3 personagens. O primeiro personagem é a videira, que é Cristo, a videira verdadeira. O segundo personagem é o agricultor, que é o Pai. E o terceiro personagem são os ramos, que somos nós. Então tem 3 tipos de ramos aqui. Quantos tipos de ramo tem, irmãos? 3. Está lá no versículo 2. Está assim, ó: todo ramo que estando em mim não dá fruto. Então esse é o primeiro tipo de ramo. O ramo que não dá fruto. Diz que ele corta. Todo que dá fruto, aqui é o segundo tipo de ramo. O primeiro é o que não dá fruto. O segundo é o que dá fruto. O que dá fruto, está dizendo que ele faz o quê? Poda. Aí tem depois, para que dê mais frutos ainda. Então tem o terceiro tipo de ramo. Qual é o terceiro tipo de ramo? O que dá mais frutos ainda. Então tem o que não dá fruto, tem o que dá fruto e tem o que dá mais frutos ainda. Aí diz o versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Aqui já é um ponto importante para você não faltar no culto, porque a palavra tem poder para lavar, para limpar. Aqui o texto diz: vocês já estão limpos. Como que vocês já estão limpos? Pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E o que vai acontecer? Será concedido. Olha agora, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Como que então nós glorificamos ao Senhor? Por meio de dar muitos frutos. Assim serão meus discípulos. Então, quem dá muitos frutos, além de glorificar a Deus, é discípulo de Cristo. Então, é isso que está escrito aqui. Tem um detalhe, né, importante, que está lá no versículo 2, que é um pouco confuso. O que diz lá? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então eu quero falar sobre esse primeiro tipo de ramo. O ramo que não dá fruto. Então o texto diz aqui que esse ramo que não dá fruto, ele é cortado. Mas você sabe, eu estava até com meu pai semana passada, ele estava falando, meu tio tem uma chácara, e ele teve nessa chácara do meu tio, e aí tinha um galho lá, né, uma parreira seca. E aí meu pai estava falando, ele nem sabia que eu ia pregar isso. Ele falou assim: nossa, eu estava vendo lá, fui lá na chácara do seu tio, um galho estava praticamente morto. Eu falei, isso aqui não tem como dar fruto. Eu não voltei lá e está dando cachos de uvas. Então assim, o apicultor, o agricultor, sabe a fase, a estação de cada árvore frutífera. Para você ter galhos
de árvores dando fruto vai um grande período. Não é rápido. Se você já plantou uma árvore, né, que é uma árvore frutífera, você sabe que você planta e você precisa ter muita paciência. Porque demora a crescer, depois você tem que cuidar para não dar uma doença na árvore, para depois começar a aparecer alguns frutos. Geralmente esses primeiros frutos não são bons, depois que vem os bons frutos. E o texto está dizendo aqui que se um ramo não dá fruto, o apicultor, o agricultor vem e remove ele. Há muitas revelações sobre esse texto. Algumas pessoas ao ler esse texto pensam o seguinte: esse ramo que está em Cristo, porque o texto diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto. Então a pessoa lê esse texto e muitas vezes tem a seguinte interpretação: esse ramo está em Cristo, mas só de forma nominal. Então é o crente que vai no culto de vez em quando, mas não dá fruto nenhum. Esse é um tipo de interpretação. Não é o que eu creio. Outro tipo de interpretação é ainda mais absurdo, que diz o seguinte: que todo ramo que está em mim, mas não dá fruto, eu corto, é cortado. Então, muitas pessoas creem que está falando aqui sobre um crente que perde a salvação. Então, eu também não creio dessa forma. Não creio que perde a salvação. Mas alguém pode interpretar dessa forma. Se o ramo está na videira, mas não dá fruto, perde a salvação. Isso aqui está falando de ir para o inferno. Mas eu não creio dessa forma, até porque o próprio Jesus disse que de forma alguma ele lançaria fora aqueles que estivessem com ele. E o texto diz que o ramo está na videira. Então, quando o texto diz aqui, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, significa o quê? E aí eu fui pesquisar o que é esse cortar. E essa palavra cortar, no original, é airo. Do jeito como fala, A-I-R-O, airo. E essa palavra airo tem sim o significado de cortar, mas também tem o significado de levantar. Essa palavrinha airo é como algumas palavras da nossa língua portuguesa. Então, por exemplo, manga pode ser um fruto, mas também pode ser da blusa, né? Para pode ser para alguém, mas pode ser para alguém ter que parar. Então, o airo, ele não significa apenas cortar, remover, retirar, mas significa também levantar. E levando em consideração que um viticultor planta uma parreira, que é a árvore que dá a uva, e leva tempo para os ramos surgirem e poder começar a dar frutos, de forma nenhuma ele cortaria o ramo. Porque ele sabe quanto tempo leva para aquele ramo estar do tamanho que está. Você está entendendo? É que para nós é uma coisa fora do comum plantar alguma coisa. Eu mesmo não me lembro de ter entrado numa horta, mas assim, no interior, ou algumas pessoas mais velhas aqui, que vieram do interior, sabe do que eu estou falando? Né? Você vai plantar, estava conversando com um amigo essa semana, o irmão dele mora no interior. E o irmão dele cria novilho, para depois vender quando tiver grande, para matadouro e assim por diante. E aí ele disse que o irmão dele, que está muito bem sucedido lá no interior, pesquisou alguns tipos de capim. E ele descobriu um tipo de capim que vende lá em Israel, a semente. E ele trouxe a semente, e aí ele falou para mim, está vendo, o meu amigo falou, está vendo aquela antena? E tinha uma antena bem longe. Ele falou, ele plantou essa semente até lá, nessa distância. Muita semente de capim de Israel. E ele falou assim, tá vendo aqui onde a gente está? Tinha um telhado de uns 2,50 metros. Ele falou assim, o capim cresce essa altura. Um capim, que a gente está acostumado, né? A graminha lá do campo de futebol. Ele falou, cresce a 2 metros. E os animais estão comendo isso, e essa semana ele estava contando. Ele vendeu 200, e aí continuou o testemunho do irmão dele. Mas você imagina alguém disponibilizar um terreno gigantesco para plantar capim. E cuidar do capim. E pagar um valor altíssimo por sementes que vieram lá de Israel.
Então, assim, nós não temos noção disso. Agora, um apicultor, apicultor é de abelha, né? Não é apicultor, é viticultor. O viticultor, que é aquele que cuida exatamente da parreira, da árvore que dá as uvas, ele vê um galho, o galho não está dando fruto, e ele corta o galho sem dar oportunidade para que esse galho se revigore e então comece a dar fruto. Custa dinheiro aquilo. Então, na realidade, quando o texto diz: um ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, na realidade não é ele corta, é ele levanta. Já muda todo o texto, você está percebendo que muda tudo? Você sabe eu estou falando árvore, mas eu acho que não se chama árvore, né? É trepadeira, né? Porque a videira, ela precisa de galho para ela ir subindo. Ela nasce aqui rente à terra, mas ela precisa de, como se fosse uma armação feita muitas vezes de bambu, para que ela vá subindo e então ela comece a até ficar bonito, porque você entra debaixo desses galhos que dão a uva, né? Então, você sabe, a videira, ela não foi feita para virar tronco e então se tornar um móvel muito bonito. A videira, ela não foi feita nem mesmo para gerar sombra. A videira não é produzida, não é cuidada para fazer sombra. A videira, ela é cuidada com um propósito: dar fruto. Agora, se tem um galho, um ramo que não dá fruto, como é que eu vou cortar? Sendo que a natureza do ramo é ficar rente ao chão. Se não tiver um lugar para que ela possa ir subindo, e então ela ir virando, e os galhos permitir com que os cachos de uva fiquem à altura para ser colhido, ela vai crescer rente ao chão como se fosse grama, como se fosse capim. Então, quer dizer, um galho ou um ramo que deveria ter subido por algum tipo de estrutura feito pelo agricultor, não subiu e virou para o lado. E então, com o peso das folhas, ele cedeu e está próximo ao chão. Aí vem o agricultor e corta esse ramo. Não, sabe o que o agricultor faz? Levanta o ramo. E pega o ramo e coloca o ramo de forma que naquela estrutura ou naquele galho mais forte ele possa, com o passar dos dias, ir se fortalecendo, crescendo, crescendo, e daqui a pouco o ramo que não dava fruto e não foi cortado, mas foi levantado, comece a dar fruto também. Eu acredito que você já entendeu o que eu quero dizer. O Senhor não lança nenhum ramo fora. O ramo pode não dar fruto, mas o Senhor não arranca fora. Por quê? Porque está ligado nele. O Senhor não tira. O agricultor enviou. Quem é o agricultor? Quem é o agricultor? Não, Deus. Cristo é a videira. Então Deus, que é o Pai, enviou Cristo, que é a videira, para que os ramos possam encontrar o quê? Vida, e vida em abundância. Então o texto, o versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto. Então o ramo está nele. Se está nele, vai dar fruto. Pode não estar dando fruto nesse momento, mas é uma estação. É um período. Eu tenho aqui alguns testemunhos que eu queria até contar alguns deles, por isso que está aqui comigo, de pessoas entre nós aqui que em algum momento, em alguma estação da vida, não estava dando fruto algum. E aí até pensava, eu acho que o melhor para mim é ser cortado. Acho que o melhor para mim é ser removido. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Eu olho os meus filhos, não tem alegria. Eu olho a minha esposa, não tem alegria. Eu olho o meu marido, não dá alegria. Eu vou para a igreja, eu vou viajar, mas nada. Sabe o que é melhor para mim? É ser cortado. Mas esses testemunhos mostram o contrário. O que esses testemunhos mostram? Que alguns dos ramos da videira que estava, inclusive,
tombado, caído, encontrou uma estrutura, encontrou um galho mais forte, se juntou a esse galho mais forte, sabe o que aconteceu? Começou a dar fruto. Você quer ver um dos testemunhos aqui? Não sei se eu vou conseguir contar todos eles, mas eu quero encaixar alguns deles aqui, que eu achei muito interessante. Então, um dos testemunhos é da Juliana Biazon, da célula do Saul, junto com o seu marido Eric. Então diz assim, aconteceu uma bênção na vida do meu marido, então ela escreveu por ele. É uma bênção, hein? Provavelmente falou, escreve, depois, outra hora. Ele estava muito triste, com depressão, quase não conversava mais em casa e com problemas no trabalho. O pastor Bruno e a pastora Bruna tiveram a sensibilidade de que ele não estava bem e foram nos fazer uma visita. E na conversa propuseram para ele fazer a leitura de um livro, A Isca de Satanás. Vocês já ouviram sobre esse livro, A Isca de Satanás? Participar de uma célula, fazer o curso de maturidade. Dei 3 liçãozinhas de casa. Lê esse livro que eu vou te dar de presente. Dei depois, porque eu não sabia que... Lê esse livro, vai para uma célula e participa do curso de maturidade. Aí, tá aqui. E assim nós fizemos. E com a proximidade dele com o Senhor, tudo mudou. Deus mudou o coração do meu marido. Hoje ele é um homem muito mais feliz e com isso nossa família é muito mais feliz. Deus nos presenteou com amigos maravilhosos. Sabe o que é esses amigos maravilhosos? O galho forte. É o galho que está aqui, está dando fruto. O galho que está tombado não está dando fruto. Então ele junta no que a Juliana chamou de amigos maravilhosos. Mas isso aqui é só um galho que já estava dando fruto. E o homem que não... O homem, no caso, é o marido. E o homem que não queria mais ir na igreja e dizia que não queria participar de célula, hoje não falta em um culto, evangeliza os funcionários na empresa, se tornou anfitrião de célula e muda os ambientes por onde passa falando do nome do Senhor. Aleluia, irmãos! Cadê a Ju e o Biazon aí? Dá um tchau. Estão ali, Minha oração sempre foi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu vivo essa oração. Aleluia. Então, irmãos, o que é isso aqui? É o galho que estava caído. Você sabe, a natureza do ramo da videira é ir para o chão. Com o ramo indo para próximo do chão, sabe o que ele pega? Poeira. Aí... ele está sujo de poeira, chove, aquela poeira vira o quê? Barro. Com isso, o galho fica pesado. O galho fica sem poder de respiração. A Bíblia diz assim que nós fomos feitos do quê, irmãos? Do pó da terra. O pó da terra diz respeito à carne. Tanto que mais para frente diz, do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Por quê? Isso não diz respeito ao nosso espírito, diz respeito à nossa carne. Aí esse galho, ele fica perto do chão, caído, tombado, não está aguentando o peso. Não está aguentando o peso do casamento, não está aguentando o peso dos problemas, causado até mesmo pelo próprio galho. E então ele está coberto de terra, coberto de pó. Coberto do quê no final? Coberto de carne. E a nossa luta é uma luta eterna, não contra o diabo, porque o diabo já está debaixo dos nossos pés. A nossa luta é contra a nossa própria carne, o nosso ego. Por isso que muitos irmãos vêm para o culto, é crente, mas não vive o melhor de Deus. Por quê? Porque tem a carne, e a carne milita contra o espírito. Portanto, a videira tem o galho está perto da onde? Da terra, do pó, ou seja, está envolvido pelo mundanismo, está envolvido pela carnalidade. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas, irmãos, que não é pecado, mas é mundano. Está entendendo? Se é mundano, não compete mais com você, não tem mais nada a ver com você. Então... a Bíblia não fala, por exemplo, que você ouvir um tipo de música que não fala de Deus, né, mais conhecido como música secular. Não diz que é pecado, e nem eu trato como pecado. Mas é mundano.
Dependendo do tipo de música que você ouve, né, você tem vontade de estar em um determinado lugar. Então, não faz um teste, mas você vem de lá da sua casa, entra no carro e coloca lá Bruno e Marrone. E você vem ouvindo Bruno e Marrone, vem cantando Bruno e Marrone. Aí chega aqui, aí nós começamos a cantar. Nós começamos a cantar, o irmão falou, eu não sou vagabundo, é a música do Bruno e Marrone. Mas é exatamente isso. Nós começamos a cantar aqui. Qual que é a que nós cantamos? Eu sou ruim de música. Nós começamos a cantar Glória a Deus, poderoso Deus. Aí você está cantando, daqui a pouco vem, seu guarda, eu não sou vagabundo. É brincadeira à parte, mas você sabe, a nossa carne, ela pode ser ativada. Então nós temos o culto da noite. O irmão pega e liga a televisão lá 1h, tela quente, depois, nem sei, um filme qualquer, e depois já vê o Luciano Huck, e depois já vê o futebol, o time dele perde, volta para o Luciano Huck, ele vem para o culto. Ele não vem para o culto com o seu espírito ativado, ele vem para o culto com o pó ativado, porque nós somos pó, é terra, é carne. Então tem coisa, irmão, que não é pecado, mas é mundano. Deixa eu te falar, tem irmãos aí que jogam bola de segunda-feira. Eu nunca fui lá exatamente para não constranger ninguém e nem ter que tirar ninguém da liderança. Mas você quer saber um lugar onde a carne é ativada? É no futebol. Tem irmão que jogar futebol é mundano. Não que ele é mundano, mas o ato de ir na quadra e jogar futebol é mundanismo, porque ele se perde. Ele sai de lá e já começa a pensar, esse cara é chato, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. Eu vou pegar ele, deixa comigo, eu vou pegar ele. Aí um começa, não, porque eu ganhei, o outro se ofende e fala, quem é você, Você não é nada, você não é ninguém. Quem é você? Você é um fraco, você é um fraco. Aí os outros, meu, caramba, velho. Aí o outro, não é assim também. Não é assim o quê, Você joga igual quem? Você joga igual ninguém, você pensa, pronto. Por isso que eu estou pensando em algumas coisas sobre... Nós oramos de quarta, mas ano que vem nós vamos orar de segunda. De segunda nós vamos orar. Pode aplaudir, irmão. Aplaude o que Deus faz. E isso é para tudo. Isso é para tudo. Alguém pode ir para a academia, treinar e vir para casa. Mas alguém pode ir para a academia e lá é mundano. Porque está tocando algo no celular, no fone, porque não perde uma moça que passa na frente. É mundano. É pecado? Não, nem estou entrando no mérito de pecado ou não pecado, porque nós não vivemos desse jeito. A divisão da nossa vida não é entre o que é pecado e o que não é pecado. A divisão da nossa vida é antes de Cristo e depois de Cristo. Mas você tem que saber o que é mundano. Então as pessoas vão para a academia aqui, a roupa, mas vai para a academia, a roupa sobe para aqui e se perde completamente. Então, você vê a pessoa na academia, não dá nem para dar a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor. Tá calor, muito calor aqui. Nunca aconteceu não, estou só brincando. Mas eu só quero dizer para você, para alguns dirigir é mundano. Não é? Porque ativa a carne num nível absurdo. Agora, o que nós vamos fazer com esses que estão sujos de terra? Cortar? Se fosse para cortar todo o galho sujo de terra, quem estaria aqui? Por isso que o galho que está sujo de terra e pesa, de modo que não pode dar fruto, não é cortado, é levantado. O Senhor levanta. Quem que levanta, irmão? O agricultor. O agricultor levanta e junta com irmãos maravilhosos, como está aqui o testemunho. Esses irmãos vão abençoar. E daqui a pouco, esse galho, como nós acabamos de testificar, se torna um galho forte que vai dar suporte para galhos que não estão dando frutos. Por isso que na obra de Deus, ninguém é indispensável. Todo mundo faz parte da obra. Todo mundo é vaso de barro que contém o tesouro. Aleluia, irmãos. Aí o texto continua. Tinha mais coisas para falar, mas nós vamos seguir aqui. Aí tem os galhos
que dão frutos. Então, esses galhos que anteriormente não davam fruto, agora dão frutos. O que o texto diz sobre esses galhos? E todo galho, melhor, todo ramo que dá fruto, ele corta. Não, ele poda. O que é a poda, irmão, na vida da videira, propriamente dito, literalmente falando? A videira cresce. E os galhos começam a ficar fortes. E à medida que eles vão ficando fortes, vão dando muitas folhas. Mas esse monte de folha vai criando uma densidade que daqui a pouco ela precisa ser removida. Por quê? Porque se tem muitas folhas, a energia vai para a folha e então não vem o fruto. Com o excesso de folha, a luz do sol não pode penetrar, interferindo na produtividade de tudo que aquele ramo poderia dar. Então, o que a Bíblia diz? Que esses galhos agora são podados. Eu quero te falar uma coisa: poda nenhuma é, como diz os jovens adolescentes, satisfatório. Não é satisfatório você ser podado. Porque a poda significa remover parte de você que está obstruindo a chegada do fruto que realmente alimenta. Você sabe, a Bíblia diz que em uma ocasião Jesus chegou numa figueira, que dá figo, e ele procurou um fruto. E a árvore era muito grande, mas não tinha fruto nenhum. E então ele falou assim: corta essa figueira, porque ela não dá fruto. Você sabe, o problema não era ela não dar fruto. O problema era a figueira anunciar que tinha fruto, quando na verdade só tinha folha. Então, por que Jesus foi até a figueira procurar frutos? Porque aquela figueira anunciava, por meio da copa, por meio da saúde dela, que tinha frutos. Mas quando Jesus chega ali, ele olha e tem apenas folhas e aparência de saúde, quando na realidade não tem saúde, porque toda figueira, toda videira, toda árvore frutífera, ela só tem saúde se ela estiver dando o fruto, que é o motivo pelo qual ela existe. Portanto, o Senhor não tem problema com quem não está dando fruto. O Senhor tem problema com quem anuncia que tem fruto, quando na verdade não tem. E como que é isso? Por meio das folhas. O que são as folhas, irmãos? São coisas que não alimentam. É boa, não é ruim, não é pecado, mas não alimenta. Então, vou dar um exemplo que em algum momento pode ser que mude, mas hoje é assim. Então nós somos uma igreja, mas nós não somos uma igreja tão grande. Nunca aconteceu, mas vamos supor que um grupo de adolescentes, meninas, junto com as suas mães, vem até mim e fala: pastor, nós pensamos aqui, nós entendemos que é importante que a gente tenha um grupo de meninas dançando na hora do culto. Você já viu as meninas dançando na hora do culto? De modo geral, as meninas que dançam no culto têm que fazer isso aqui. Não é, Bruna? Esse é é isso aqui. Então, quer dizer, é uma bênção? É uma bênção, mas alimenta? Não alimenta. É folha. Tira a atenção de quem está louvando, interte todo mundo, mas não alimenta. Então nós removemos. O que é folha, nós removemos. Então, por exemplo, uma célula muito grande, mas que não tenha ninguém batizado. Ninguém quer batizar na célula. O que é isso? É um galho com muitas folhas, mas não tem fruto. Está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? É bom, é uma bênção, mas não alimenta. Agora, o louvor tem uma palavra embutida na música, na canção. A palavra que nós pregamos tem um texto bíblico envolvido nisso aqui. Portanto, alimenta, mas se não alimenta, é só folha. Então, por exemplo, nós aqui, nós não temos um trabalho com moradores de rua. Nós não temos.
Mas vamos supor que a gente fale assim, não, vamos juntar aqui, a gente tem aqui coberta, nós temos aqui um sopão e nós vamos levar para o pessoal nesse período de frio. Aí você vai lá, leva o sopão, você leva a coberta, a pessoa dorme aquecida aquele dia, come aquele dia, e você volta para casa, não prega, não tem como trazer essas pessoas para cá, porque nós não temos estrutura. E nós não temos porque nós não queremos, não, porque precisa de uma estrutura, uma casa para levar eles, precisa levar eles para tomar banho, precisa dar alimento, precisa dar estrutura para eles trabalharem. Não adianta ir lá, dar uma coberta e falar Jesus te ama apenas. Portanto, se nós nos posicionarmos para fazer isso, vai ser só folha, porque nós não damos conta de fazer nada além disso. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós somos um galho e damos apenas folhas, nós temos um problema, porque nós precisamos de dar frutos. Lá no seu trabalho, você precisa de dar frutos. Lá na sua casa, são frutos que nós precisamos de multiplicar. Então, o Senhor ocasionalmente nos poda, remove. Não é assim que funciona. Aí você está numa célula. Aí o membro da célula começou a ir agora na célula. Aí ele chega lá com um monte de ideia. Não, porque nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo agora. Aí o líder faz o quê? Calma, não é assim. Esse projeto que você quer é uma bênção. Mas primeiro, você precisa fazer os cursos da nossa igreja. Você tem um projeto para evangelizar morador de rua? Ótimo. Mas primeiro você vai para o encontro, batiza, depois você faz o curso de maturidade e CTL, para você conhecer a nossa visão. Aí depois nós podemos juntos pensar em aplicar esse projeto que você tem. Quer dizer, então o que o líder de célula está fazendo? Podando. É ruim? Não é ruim o projeto, mas antes nós precisamos podar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você vê que tem um processo, tem um caminho para ser perseguido, para ser percorrido. Aí depois a Bíblia diz que tem o ramo que dá muitos frutos. Muitos frutos. Então, irmãos, o galho que estava caído, rente ao chão, o ramo que estava lá sujo de terra, que estava tombado, parecia que não ia chegar em lugar nenhum, foi aproximado de um galho forte. Foi amarrado a esse galho forte. A estrutura que foi colocado. Você sabe, nós temos uma estrutura aqui. Uma estrutura, nós caminhamos em uma estrutura. Então, qual que é a nossa estrutura? Você já conhece. Acabei de falar aqui o que nós chamamos de trilho do vencedor. Qual é o trilho do vencedor? A pessoa veio aqui, se converteu, está começando aí na célula. Nós já falamos, vai ter encontro com Deus. Vai no encontro. Chegou do encontro, batismo. Depois do batismo, curso de maturidade, consolidação, curso de CTL. É o que nós chamamos de trilho do vencedor, que está numa estrutura. A estrutura é o quê? É o líder de célula, que caminha junto com o discipulador, que caminha junto com o pastor, que caminha junto com o supervisor. Isso é uma estrutura. Apesar de algumas pessoas achar que isso é ruim, isso faz com que o galho cresça ainda mais. Isso não é ruim. Na sua casa tem uma estrutura. Tem ou não tem uma estrutura na sua casa? Então tem uma estrutura lá. O pai tem os seus afazeres, ele vai no mercado, a mulher vai no mercado, deixa as compras no pé da escada. É o marido que sobe. Isso é um tipo de estrutura. A esposa leva as crianças para a escola, o marido busca, é um tipo de estrutura. A filha vem e fala assim para o pai, pai, posso dormir na casa da Mariazinha? Essa estrutura não é comigo. Pergunta para sua mãe, porque essa estrutura quem cuida é sua mãe. Aí o filho vai e fala para a mãe, mãe, me leva eu quero começar a fazer futebol. Aonde que tem futebol para fazer? Aí a mãe fala o quê? Procura seu pai. Por quê? Porque essa estrutura é com o seu pai. Então, dentro de um lar tem uma estrutura. Na igreja tem uma estrutura. Na política tem uma estrutura. Em todos os ambientes que precisa ter ordem, existe uma estrutura. E essa estrutura é para que a videira continue avançando e dando frutos. Então o texto diz que depois que ele passa por isso tudo, ele é podado, as folhas são removidas, aquilo que não presta mais, que não diz mais respeito a ele, coisas que não combinam, tem coisas que não combinam mais com você.
A partir do momento que você se converte, ninguém, já estou acabando, olha aqui para mim, ninguém precisa dizer para você o que você deve ou não fazer, porque o Espírito Santo habita em você e o Espírito Santo mostra para você o que ainda você deve continuar fazendo e o que não. Então é natural, nós tivemos um encontro alguns meses atrás, chegou 2 mulheres aqui e testificaram, 40 anos fumando. Eu não fumo mais, de hoje em diante não fumo mais, não quero mais saber. Puxa, alguém chegou para ela e falou, para você ser videira e galho frutífero, você tem que largar o cigarro. Não! É por quê? Porque o Espírito habitou nela. Eu já contei aqui o testemunho, uma irmã, uma mocinha muito bonita, se converteu, e estava caminhando conosco, aí pediu para a Bruna ir na casa dela, fazer uma visita. A pastora Bruna foi lá, daí ela falou, olha, eu me converti, mas eu fiquei muitos anos no mundo, e eu gostava muito de festa, balada, rave, bagunça, e eu não tenho roupa para ir pro culto, porque ou é muito curto, ou é muito decotado, é muito, e eu queria que você me ajudasse. Ah, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, aí ela e a pastora Bruna, ela foi falando, se veste lá com a roupa que você tem, olha no espelho, o que você vê? E ela foi descrevendo o que ela via, e aí a pastora Bruna não tirou roupa nenhuma, não jogou roupa nenhuma, ela mesma foi removendo, chegou um momento que ela falou, e agora essa sandália, né, Bruna? A Bruna falou, mas é uma sandália, o que tem essa sandália? Essa sandália, quando eu ponho ela, eu me sinto a maioral, e não tem homem que resista. Quando eu queria um homem, e estava olhando para aquele homem já algumas vezes, e eu não dava jeito, eu não conseguia pegar ele, eu colocava essa sandália e acabou. Não é mais ou menos isso, Bruno? Aí ela falou assim, mas eu não quero mais isso. Eu vou jogar fora. E fez um saco lá de roupa e eu não sei que fim que deu, mas... Por que eu estou falando isso para você? Porque alguém vai pregar sobre sandália, que você deve usar ou não. Como é que ela chegou a essa conclusão? Porque chega um momento que o Espírito Santo habita na pessoa e o Espírito Santo fala para ela, você precisa de ser podado sobre isso. Isso aqui não serve mais para você. Maço de cigarro não serve mais para você. Esse tipo de palavreado não serve mais para você. Nossa Senhora, crê em Deus Pai, não serve mais para você. Ave Maria, cheia de... não serve mais para você. Tem crente que fala isso ainda. Eu ia numa cela, lá em Curitiba, o irmão ia dar testemunho, ele falava palavrão no meio do testemunho. Não, aí o Senhor me falou, mas foi e soltava os palavrão. Eu tive que chamar ele para conversar, falar, irmão, isso aí não serve mais para você, podar. Aí eu fui na casa dele, ele falou, quero ser anfitrião, depois de um tempo. Falei, tá bom, vou conhecer sua casa para ver o tamanho, se dá. Quando eu cheguei lá, passei pelo quarto, olhei, achei que tinha uma mulher lá dentro, que era uma Nossa Senhora desse tamanho. Iluminada, do chão para baixo. Aí eu falei, e esse aqui? Não, isso aí ninguém mexe, não. Esse aqui ninguém mexe. Falei, irmão, você é crente agora. Você não tem mais intermediário, é o Senhor. Isso aqui precisa ser removido da sua casa. O nome disso é o quê? Poda. Você sabe, a poda pode ser feita pelo Espírito Santo e ocasionalmente o Senhor pode usar um galho maior, mais forte, para podar um galho. Amém, irmãos? Isso tudo para quê? Para que o galho possa fortalecer e dar mais frutos ainda. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre dar mais frutos ainda. Ô, Bru, pega ali para mim, por favor. Hoje, essa semana eu estava... Só um coisinho assim, um altinho assim, ó. Esse aqui, ó, branquinho. Põe aqui, por favor. Essa semana eu fiz essa palavra, escrevi esse sermão, e então eu estava pensando, puxa, precisava de ter alguma coisa que os irmãos pudessem lembrar o ano todo, que esse ano é o ano da multiplicação. E aí eu comecei a pesquisar e eu achei isso aqui, olha que bonitinho. É um cachinho de uva. Tem essa cor e tem o verdinho, mas isso não interfere em nada. E aí eu falei, eu vou levar, porque eu quero que os irmãos que querem dar muitos frutos, possam levar isso aqui para casa.
colocar num lugar lá que você possa olhar e lembrar. Esse ano é o ano da multiplicação. Esse ano é o ano que eu vou dar muitos frutos. Por quê? Porque você é bom? Não, só por 2 motivos. Porque tem a videira e tem o agricultor. O ramo, ele dá fruto, não é porque ele é forte ou porque ele é bom. O ramo dá fruto porque ele está ligado à videira e a videira tem um agricultor. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai dar muitos frutos, não é pela sua qualificação, você vai dar muitos frutos só por um motivo, porque você está ligado à videira, que é Cristo. E Ele não lança nenhum fora. Muito pelo contrário, porque a Bíblia diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Então, meu irmão, você vai multiplicar esse ano, mas você vai multiplicar em todas as esferas da sua vida. Quantos aqui esperam multiplicar financeiramente? Aleluia! Quantos esperam aqui multiplicar ministerialmente, espiritualmente, amorosamente? Aleluia! Emocionalmente tem fruto para todo mundo, porque nós estamos ligados à videira. E a videira é Cristo. Você crê, irmão, junto comigo dessa forma? Esse ano é o ano da multiplicação e nós vamos avançar. Em 2025 nós avançamos. Hoje nós somos 31 células. E tem muitas células para multiplicar, que eu falei para multiplicar só depois do carnaval. Porque multiplicar nesse período não é bom. Deixa para multiplicar depois do carnaval. Mas tem células para multiplicar e nós somos 31. Os nossos cultos, juntando os dois, dá pelo menos 400 adultos. 80 crianças. Esse ano aqui, nós fizemos 4 encontros. Os 4 encontros nós levamos 110 pessoas. Dessas 110 pessoas, nós batizamos mais de 40. E apresentamos mais de 30. Quer dizer, nós tivemos um aproveitamento desse encontro de quase 70%. Isso tudo por quê, irmãos? Porque nós somos galhos fortes, não é todo mundo galho que está rente ao chão, mas estamos amarrados em galhos mais fortes, numa estrutura, e Cristo é a videira que leva para nós o alimento. O alimento vem da raiz, que sobe para o tronco, e quando está no tronco, ele vai para os ramos. Nós somos os ramos, e a saúde de Cristo está em nós. Aleluia, irmãos! Então eu queria que nós fizéssemos um ato profético hoje aqui. Você sabe o que é ato profético? Em primeiro lugar, as crianças, eu vou dar alguns passos ali, você não precisa ficar preocupado que eu já posso dar alguns passos, tá bom? Então, as crianças não vão vir pegar essas uvas aqui. Isso aqui é para adulto. Adulto, adolescente e jovem. Você também não vai pegar fruto para levar para ninguém. Porque é para quem está aqui. Ah, não, eu vou levar, é tão bonitinho, minha mãe vai gostar para pôr em cima do prato para decorar. Isso não é ato profético, não. Ato profético é, você vai receber, você vai pegar isso aqui e vai declarar, esse ano eu vou frutificar. Esse ano o ramo vai dar fruto. Esse ano não será um ano só de folhas, será um ano de frutos que alimenta. É assim, e nós vamos declarar isso ao longo do ano, meu irmão. Quantos creem junto comigo? Fica de pé. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.